Fala, gente, tudo bem? Mais uma vez Lipão aqui. Hoje tô com uma roupa um pouco diferente. Estamos no meio do ano, então aquela época que tem as festas, e eu gosto muito de festa caipira, então esse chapéu aqui tem me acompanhado nesses 2 últimos meses. Inclusive eu tava agora numa festa caipira de uma família de amigos meus. Cheguei a ganhar no bingo, coisa que nunca tinha acontecido, mas eu ganhei com uma outra pessoa, então eu acabei cedendo o meu presente para a pessoa, mesmo eu tendo ganhado na hora da pedrinha lá um número maior, então realmente o prêmio foi meu, mas eu doei para ela. Enfim, tô com essa roupa aqui, tô também com a minha Bíblia Velha de Guerra, uma das minhas favoritas, tá até sem a capa, a Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson, pastor americano que já faleceu, um cara que eu respeito muito. Embora essa Bíblia seja muito polêmica, essa Bíblia foi uma das grandes ferramentas que me ajudou no meu envolvimento com a leitura bíblica, né? Então, se você puder, se inscreva nesse canal, ajude a gente a crescer juntos, deixe seu comentário, eu vou responder assim que possível, vai ser um prazer. Beleza? Um dos motivos de eu aparecer aqui de chapelão, e eu não tô tentando imitar o Valdomiro Santiago, tá, gente? Fica tranquilo, não vou pedir dinheiro de vocês. Mas um dos motivos de eu aparecer com essa roupa aqui é porque um dos traços da religiosidade é dizer que o que você usa, ou o que você faz ou deixa de fazer, faz você mais espiritual ou menos espiritual. Tá? E eu sou completamente com esse tipo de argumentação, até porque nós falamos de Êxodo do Egito alguns tempos atrás, né? E se você voltar antes de Moisés, teve um cara famoso da Bíblia, um dos patriarcas da fé, que morou no Egito, que foi José. E José foi uma pessoa que mergulhou na cultura dos egípcios. É um cara que viveu o prime ali do que é ser egípcio. Usava as roupas dos egípcios, falava como os egípcios, estudava como egípcio, vivia tudo como egípcio, certo? Mas isso em nenhum momento impediu que Deus o chamasse, o comissionasse e fizesse uma obra através da vida dele. Então, eu não estou aqui para dizer que, enfim, que não existe nenhum tipo de importância em você ter tradição ou cultura ou algum tipo de ferramenta que faça com que as pessoas se identifiquem, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o evangelho tá para além das roupas, tá para além das crendices, tá para além dos fatores culturais. O evangelho é transformação de mente. Romanos 12, 1 e 2. Transformar-vos para que através da transformação da mente, da metanoia, através da transformação da mente, a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Beleza? Então é importante falar isso. Você não é mais espiritual ou menos espiritual pela roupa que tu veste, tá? O que Deus faz na tua vida não tem nada a ver com você. Desde que você esteja disposto, Ele faz o que Ele entende que precisa ser feito. E a gente só se submete. Beleza? Dito isso, gente, a gente trabalhou o Pentateuco até agora. Tivemos aí Deuteronômio na nossa última conversa, tratando sobre lei, sobre a repetição da lei para as novas gerações. E agora nós entramos nos livros históricos, certo? E é importante falar aqui, gente, que todo o Antigo Testamento ele está fundamentado em, por assim dizer, 3 períodos, tá? O período dos patriarcas, depois nós temos o período dos juízes, certo? E depois nós temos o período dos reinados. E dentro dos reinados tem a época do Reino Unido e depois o Reino Dividido. Beleza? Nós vamos falar disso mais lá na frente, mas eu quero que vocês entendam que nós estamos no meio do caminho aqui, ó. Nós estamos no período dos juízes. Então Deus tirou o povo, separou o povo, deu a terra para o povo entrou para conquistar e nós estamos agora entrando nesse momento, ok? Então Josué é o líder, Josué tem ali as 12 tribos, né, os 12 líderes que vão fazer toda a conquista da terra. Deus dá uma direção para eles de como eles deviam fazer e a direção era explícita para que eles não fizessem aliança com os povos que moravam naquela terra. Beleza? Isso é importante dizer, gente, porque faz muita diferença. A lei, eu sei que ela é muito vista negativamente como uma ferramenta de dominação, ou, enfim, é muito complicado falar da lei de Deus, né? Mas a grande verdade, gente, é que a lei de Deus ela é uma ferramenta
para não nos permitir cair novamente na escravidão. A lei, por expressar o caráter de Deus, expressa a liberdade, certo? Então, quando você não está submetido à lei, você acaba de alguma forma sendo oprimido por outras situações, seja elas quais forem. Pode ser situações referentes a ideologias, podem ser situações referentes a pessoas, ambientes, enfim, tem muitas questões. E o que vai acontecer aqui, o grande problema, o problema central do livro de Juízes, e que vai ser o problema do povo de Deus sempre, é idolatria, gente. Grande parte dos textos do Antigo Testamento são sobre idolatria. O povo de Deus vira as costas, adora outros deuses, se perde, é escravizado, sofre, e aí eles voltam-se ao Senhor em arrependimento. É uma história que se repete. Então, essa é a toada do Antigo Testamento, ou para aqueles que gostam, o Primeiro Testamento. Né? Porque falar Velho Testamento, tem gente que não gosta. Então, são outras possibilidades de nome, beleza? Então, entrando em Juízes aqui, gente, se vocês verem os primeiros versos aqui do Juízes 1, ó, depois da morte de Josué, então Josué faleceu, o povo entrou para a terra, começou a conquistar os espaços, passa tudo isso, depois Josué morre, e aí temos ali as tribos, né? Então, morte de Josué, o povo perguntou ao Eterno, a Deus, quem vai tomar iniciativa e atacar os cananeus? E aí, Deus responde, ou seja, Deus está dando a direção. Judá irá. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Os homens de Judá falaram com os de Simeão, montaram uma aliança e atacaram os cananeus. Então assim começam as conquistas, tá, gente? Qual que é o grande problema? Se você ler Juízes 1 inteiro, ele vai mostrar aqui uma série de guerras, resumidamente, que ocorreram, onde os patriarcas das 12 tribos começaram a conquistar as terras. Só que assim, ao invés deles seguirem a direção de Deus, que era eliminar todos os povos que habitavam naquele lugar, não fazer aliança, não casar filho, não pegar os tesouros, não fazer nada, acabar com tudo. Eles foram fazendo concessões, foram se misturando, isso vai gerar uma série de problemas, gente. Aí eu quero falar de uma questão, né? As pessoas veem esse tipo de narrativa e ficam assustadas às vezes. Mas a grande realidade, gente, é que o mundo, ele não é ou não foi como é hoje em todos os períodos da humanidade. Nós estamos falando de um contexto aqui de, gente, sei lá, 3.000 anos atrás. Eu acho que até mais, talvez. Eu acho que pelo menos uns 3.500 anos atrás. A sociedade era outra, gente. Nós estamos falando da sociedade tribal, onde o uso da força física era normal para que existissem dominações, guerras e guerras sangrentas, atrocidades eram cometidas. A ética que nós temos no século XXI não existia naquela época. Era outra civilização, era outra forma de viver, gente. Então, nós temos que prestar atenção nos fatores históricos e nos fatores culturais para a gente olhar esse texto e não se escandalizar de alguma forma ou achar que Deus mudou ou Deus é ruim. Tá? A grande questão é que Deus opera de acordo com a capacidade de entendimento das pessoas. Aspectos culturais não podem ser ignorados, entendeu? Então as pessoas não viviam como vivem hoje. A guerra fazia parte da vida deles. Casamento arranjado fazia parte. Poligamia, gente, fazia parte do contexto. Então eram coisas que Deus não concordava, mas acontecia. Certo? Isso é importante para que você se lembre que Deus não te ama mais ou menos pelo que você faz ou deixa de fazer. Vai ter gente que vai falar que o meu discurso aqui é o discurso da porta larga. Não, gente. É o discurso bíblico. Porque se você ler as escrituras, você vai entender que Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua promessa, à sua palavra. Deus não é filho do homem para que minta. Certo? Deus não é Deus não é como nós, que prometemos uma coisa e meses, semanas, dias depois nos esquecemos.
Deus é fiel à sua palavra, ele não se arrepende. Perfeito? Então, o compromisso de Deus é com ele mesmo. Então você vai ver que diversos momentos vai acontecer aqui dele lembrar o povo da promessa que ele fez aos seus antepassados. Tá? Então isso é muito comum aparecer aqui. Beleza? Bom, Josué estava praticamente morto aqui. Ele estava se despedindo do povo e estava começando essas empreitadas em se misturar com, né, atacar os territórios, etc. Bom, aconteceu uma série de situações, o povo foi fazendo concessões, foi negociando, foi se misturando, foi fazendo alianças com os povos daquela terra. Isso vai gerar uma série de problemas. Beleza, gente? Porque quando Deus traz um mandamento, ele está dando uma direção de como fazer algo para que você tenha uma recompensa, por assim dizer. Os mandamentos são uma orientação de Deus para nos preservar de um mal. Então, o cumprimento ou descumprimento de um mandamento do Senhor só leva a dois caminhos. Um, benefício, e o outro, consequência, e uma consequência negativa. Quando Deus chega e fala, não se misturem com aqueles povos, o que Deus está dizendo é, vai ter consequências. E não é que Deus vai castigar o povo porque ele é mau e ele pune as pessoas quando as pessoas não fazem a sua vontade. É porque o descumprimento de um mandamento, de uma orientação de Deus, que é bom, que é misericordioso, que é onisciente, que quer o bem dos seus filhos e sabe o que está fazendo, o descumprimento disso vai implicar numa consequência terrena na nossa vida. Então, quando eles descumpriram os mandamentos do Senhor, a direção de Deus de não fazer aliança, acabar com aquele povo, não se misturar, gerou uma série de problemas. Que problemas foram esses, gente? Eu acho que um dos mais terríveis foi que eles se misturaram de tal forma que começaram a adorar os ídolos e os falsos deuses daqueles povos. Além disso, eles começaram a puxar para si fatores culturais que não eram corretos. Então foi gerando uma série de problemas. Enfim, se você passar e for vendo para frente nos outros textos bíblicos, a gente vai perceber que o povo de Deus vai começar a fazer atrocidades justamente por ter negociado os princípios de Deus em relação aos outros povos. Eu falei para vocês de uma sociedade tribal, sangrenta, violenta, com outro tipo de ética e moral. Então, esses povos que não temiam ao Senhor, por exemplo, sacrificavam seus filhos, faziam rituais assim absurdos, coisas muito complicadas que Deus não queria para o seu povo. Mas o povo se misturou e começou a replicar. Tanto é que nós vamos ver mais para frente que chega momento, gente, que o povo de Deus está sacrificando seus próprios filhos em culto a outros deuses. Olha o nível que chegou a desobediência. Essa é a consequência de não seguir as orientações de Deus, que foi o que aquele povo fez. E o que acontece, gente? Josué, enfim, vai acontecer esse tipo de coisa, Josué vai partir, e a geração que entrou ali na terra, eles vão passar também, passam-se os anos, eles vão morrer, e vai vir uma nova geração. Essa nova geração não conhece ao Senhor. Por quê? Porque a geração anterior não fez o que nós tratamos no último vídeo. Meditar na lei, praticar a lei e ensinar a lei à mesa, incessantemente, para que os seus filhos crescessem. Quando eu estou falando de lei, não é do que fazer ou deixar de fazer. É justamente sobre orientações para você viver da melhor forma, desfrutando da vida e da liberdade que você recebeu, porque você era escravo. Então, essa foi o que aconteceu. E o povo se perdeu completamente, e disso começou a dar brechas para que os povos que estavam naquelas regiões, antes deles chegassem, começassem a perverter e subjugar eles. Olha a consequência da desobediência. Então
Então começou a ter uma série de problemas, uma série de situações. Aquele povo começou a sofrer as consequências da mistura com outros povos, porque tinham fatores éticos, culturais e espirituais completamente diferentes daqueles outros povos. E aí, a outra questão que pega muito é que esse povo de Deus começou a cultuar os deuses daqueles povos no lugar do Deus soberano, aquele que tirou os seus antepassados do Egito, cuidou deles, entregou a terra. Ou seja, percebe como foi se perdendo a mensagem? E aí, gente, é extremamente complicado ver, porque eles começam a adorar os principais deuses daqueles povos, que eram Baal e Astarote. Quem era o deus Baal, gente? Baal era um deus dentro da cultura dos cananeus, principalmente, que era um dos povos que estavam ali. Baal era um deus que era conhecido como o Senhor, o Deus dos deuses ali para aqueles povos, e também era um Deus relacionado à agricultura, às tempestades, às chuvas. Então eles atribuíam a Baal a boa safra, por assim dizer. Então nós estamos falando de uma sociedade que dependia da agricultura e da pecuária para continuar no seu processo de sedentarização e fixação em territórios específicos, e os deuses eram extremamente importantes nisso. E Astarote, quem era Astarote? Astarote também era uma deusa muito importante dentro da cultura deles, ligada ao céu. Astarote está para os cananeus como Afrodite está para os gregos. Então Astarote também estava ligada ao amor, a essa questão mais relacional, né? Olha que interessante, gente. Perceba como Deus ele está tentando tirar o povo de uma forma de vida animal que não é humana. Porque os deuses daqueles povos estavam ligados, primeiro, agricultura, tempestades, alimentação. E outro deus está ligado ao quê? Está ligado ao céu, descanso. E também ligado à questão do amor. O animal, ele gasta energia por basicamente 3 fatores. Buscar alimento, descansar, então ele se move para um lugar que seja seguro a fim de descansar, e o terceiro fator, reproduzir. Olha como o contexto dos deuses deles ali eram ligados a essas questões completamente irracionais da nossa alma, que são instintivas. E o que Deus está propondo é uma outra realidade, estabelecendo um estilo de vida humano, onde a gente não vive só para os nossos instintos, a gente vive de forma humana, dividindo, repartindo e ajudando uns aos outros, beleza? Então tínhamos uma nova geração que não conheceu a Deus, que se misturou com aqueles povos e se perdeu. E aí o que acontece? Deus levanta os juízes para mediar o povo e direcionar o povo. A função do juiz era basicamente direcionar aquele povo sobre os melhores caminhos, julgar as questões do dia a dia. O juiz é como se fosse um representante de Deus. E os juízes vão se misturar aos profetas. Nós vamos ver isso quando Samuel entrar na jogada, que é no próximo episódio. Beleza? Então os juízes tinham esse caráter de trazer a justiça divina, de mediar as situações do povo e dar a direção. Tivemos diversos juízes famosos, como Sansão. Sansão foi um juiz, como Débora. Acho que Gideão também foi um comandante de guerra, também foi um juiz. Então tivemos diversos juízes que eram pessoas que eram levantadas para, com sabedoria, legislar sobre a vida daquele povo. Beleza? Então, esses juízes vão ser levantados nesse momento, porque a nova geração não conhecia Deus, não era temente a Deus. E os juízes vão passar por ciclos e ciclos e ciclos. Se você ler esse livro de Juízes, você vai perceber que o povo cai no mesmo ciclo. Eles não conhecem a Deus, então eles se misturam com os outros povos, absorvem a cultura, os trejeitos, a espiritualidade dos outros povos, tudo aquilo que há ali, sofrem com as consequências dessas escolhas e clamam por Deus, clamam pelos juízes.
E os juízes enviados por Deus vêm, mediam o povo, vêm, libertam o povo e trazem eles de volta, e eles se arrependem e voltam-se ao Senhor. E esse ciclo vai se repetir. E se repetir, e se repetir. Bom, acho que outra questão que eu quero deixar claro aqui, gente, é que nós precisamos... Opa, até mexeu a câmera. Nós precisamos ser honestos e admitir que a gente precisa se envolver com gente que tem os mesmos valores que os nossos. Quando eu falo se envolver, são pessoas que realmente vão fazer parte da nossa vida. O nosso cônjuge, as nossas familiares, os amigos próximos que vão conviver com a gente no dia a dia. Precisam ser pessoas que tenham a ver com os nossos valores. Senão, nós seremos arrastados. Eu não estou fazendo nenhum discurso aqui em prol da religiosidade, dizendo que existem o nós e eles, que tem o povo errado e nós somos os certos. Não quero de modo nenhum dizer isso. Mas é inegável que os ambientes que nós frequentamos, as pessoas com quais nós nos envolvemos, nos influenciam. E quando eu olho para as histórias desse povo aqui, eu percebo que o ciclo de erros é infinito. Porque nós somos caídos da graça, nós somos pecadores, então a nossa inclinação é para o mal. Sendo assim, gente, eu posso falar com toda tranquilidade que nós devemos tomar cuidado com quem nós vamos envolver. Vou dar um exemplo para você. Quantas vezes eu vi gente que sonhou a vida inteira em casar, até tirar o chapéu um pouco, gente que sonhou a vida inteira em casar, se apaixonar por uma pessoa que não dividia dos mesmos princípios, e aí depois lá na frente ter que lidar com esse problema. E aí virar as costas para Deus e de repente ver a sua família desmoronar e depois voltar chorando para a igreja pedindo ajuda porque se perdeu, a família se perdeu. Então isso acontece, e não acontece pouco não, gente, acontece muito, e vem de princípios quebrados como esse. Então, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, um senhor de 64, 65 anos. Ele é casado há mais de 30 anos. E aí ele pediu oração para mim, dizendo assim, olha, eu sou casado há 35 anos, acho que é 35 anos. Eu sou cristão evangélico e a minha esposa é católica, é cristã católica. E é muito difícil. Tem hora que não é fácil. E eu pensando assim, meu Deus, né? Cara, é muito difícil. Às vezes pessoas que são de uma religião de matriz cristã, que são católicos e cristãos, que em teoria são um pouco mais parecidos, e você vê que é uma imensa dificuldade. Então, vamos tomar cuidado. Vamos parar de brincar no sentido de... Cara, eu tô falando isso aqui de casamento, gente. Vou ser muito objetivo. Tô falando isso de casamento. Porque você precisa pensar em descendência. Você precisa pensar com quem você está construindo a sua descendência. E o que você acha da sua descendência não conhecer a Deus. É um problema para você? Porque para mim é. Então, seja adulto e pensa bem com quem você está se envolvendo. Pensa quais são os valores, o que essa pessoa quer para a vida, como ela enxerga o evangelho, qual é o grau de comprometimento dela com a igreja de Cristo, com os sacramentos do evangelho. Então é algo a realmente se pensar, e eu já tive nesse lugar. Já tive nesse lugar e graças a Deus eu consegui sair. Não estou dizendo que eu sou melhor, mas eu estou dizendo que existem valores e princípios que eu não abro mão mesmo com os meus erros. E isso é estar comprometido com o Senhor. Isso é saber que, independente dos meus erros, dos meus acertos, eu não aceito sair da presença do Senhor. E eu vou ficar até que Ele me esmague mais e mais, que Ele me esprema até que saia tudo de ruim. E que as coisas comecem a ser remoldadas pelas mãos dEle. Beleza? Então, o xerife da cidade se despede de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado e continuaremos, beleza?
Grande abraço e tchau, tchau.